Fala rapaziada, tudo beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Bundesliga, analisar a temporada 24-25 e hoje estou novamente com o meu amigo Stefano Bosa para falar tudo sobre o campeonato alemão que a gente gosta bastante, né, Stefano? Seja bem-vindo. Fala Gabica, fala galera, com certeza é um campeonato bastante, acho que é divertido de assistir, né? E como vocês sabem, já virei aquela visita indesejada, assim, sobrou uma vaguinha, a gente abre a geladeira. Então estamos aqui de novo para falar de Bundesliga. Tá maluco, não? Você é louco. Você tem um cara que manja aqui Você tá dos... folgado, não era desejado que ia falar. É. Já tá abrindo a geladeira já, tá abrindo a Isso aí. geladeira aqui já no Fala Gabica. Pessoal, antes da gente começar a nossa análise, sempre bom lembrar, tá, que a Betfair tá com a melhor promoção de todos os tempos da Betfair, onde você aposta R$ 15 todos os dias durante 40 dias gratuitamente para novas contas. Então, ó, quer criar sua conta? Melhor momento para você fazer. Link aqui abaixo no comentário fixado, beleza? Qualquer dúvida, se tiverem sobre a promoção, manda aí que tem um vídeo também que eu explico ela na íntegra, então fica à vontade. Bora lá então, colocar a tela e vamos começar a falar então do campeonato alemão, né, Stefanoso? Vamos começar falando aí do que rolou no 23-24, que foi um campeonato atípico, né, Stefano? Até porque, primeiro, porque o Bayern de Munique não foi campeão, isso já Efeito Harry Kane, será? é efeito Harry Kane, e segundo que o Leverkusen, né, ganhou, que também é uma parada inédita aí na história, né, Stefano? Cara, foi uma liga de bastante surpresa, né, no ano passado. Acho que o Leverkusen todo mundo acompanhou, porque foi uma campanha fantástica. Inclusive, de 0 derrotas, mesmo o Bayern, que é o Bayern, geralmente não consegue ficar a temporada inteira sem perder um jogo aqui, outro ali, né? Então foi realmente algo fora da curva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as perspectivas para esse ano. Mas eu destacaria também o Stuttgart, porque, para quem não lembra, na outra temporada, o Stuttgart chegou a jogar o playoff de Bem rebaixamento. lembrado, hein? Então quase caiu. Então acho que assim, em termos de surpresa, foi até maior. Acho que o Stuttgart ser vice-campeão na frente do próprio Bayern do que o Leverkusen, em função de que na outra temporada o Xabi Alonso pegou também o time lá embaixo, no rebaixamento, mas já tinha feito uma campanha boa. Agora o Stuttgart realmente foi surpreendente. E acho que um pouco de decepção ali do Dortmund, né? Esperava um pouquinho mais ali na. Não achei que seria campeão nem nada do tipo, mas achei que pudesse fazer uma campanha um pouco mais regular, assim. Tanto que acabou trocando treinador no final do ano, apesar da final da Champions, né? Que também, claro, deu uma prejudicada ali na reta final que tirou o foco. Mas Com foi uma certeza. temporada animada, né, Gabi? O que você destacaria ali, além desses dois? Já vem alguns anos que eu venho comentando com o pessoal que a Bundesliga é meu principal campeonato, é o campeonato onde eu foco. Tem a devida dificuldade por conta dos jogos no mesmo horário, mas a gente vai tentando driblar isso, né? Trabalhar 4 partidas ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não recomendo caso você não tenha esse entendimento, né? E essa leitura. Acho que se você focar em um só também, você vai acabar tendo resultado. Mas o campeonato alemão, além de ele ser um campeonato onde eu consigo trabalhar o match odds, eu também consigo trabalhar muito a bola parada, que é uma das minhas estratégias mais lucrativas, e aqui a gente tem muito gol de bola parada, seja de escanteio, seja também de falta cruzada na área, até mesmo, né, alguns gols de falta direta, principalmente mencionando o Alejandro Grimaldo, que vocês estão vendo aqui à direita, né, aqui na nota SofaScore, teve a segunda melhor média atrás apenas do Harry Kane, que inclusive, né, o Stefano comentou do Harry Kane, mesmo o Bayern tendo tido uma temporada atípica, né, de altos e baixos, né, com derrotas, né, que é uma coisa natural, o Harry Kane foi muito consistente, né, acabou sendo artilheiro aí disparado com 36 gols, seguido do Serhou Guirassy, que a gente vai falar sobre esse outro jogador também, com 28. Então, assim, eu gosto muito da Bundesliga, cara, eu sou muito suspeito para falar, até pelo fato que muita gente às vezes acha que o time é um campeonato dominado por uma equipe, né, então a gente só tem oportunidade do Bayern. Não, na verdade, eu trabalho até mesmo menos jogos do Bayern especificamente em algumas circunstâncias do que propriamente só o Bayern, né? A gente tem o Leipzig da vida, o próprio Stuttgart essa temporada, o Leverkusen temporada, né? E sempre tem as outras equipes ali intermediárias que eu trabalho muito bem. Então, assim, foi uma temporada excelente, pelo menos aqui para mim, né? E espero que essa próxima seja também. Dado esse todo o discurso, vamos passar para falar das equipes que desceram, né? Que eram imagináveis, né? Que poderiam ocorrer, que foi o Colônia Darmstadt, né? O Bochum, né? Como a galera gosta de falar aí no alemãozês, acabou se salvando ali no finalzinho, né? Com um confronto direto contra o Fortuna Düsseldorf, que também é uma equipe muito grande, né? Que já ficou muito tempo na Bundesliga. Então, caiu o Colônia Darmstadt e comentando, né? Dos que subiram, subiu o São Pauli, né? E subiu o Holstein Kiel. Aí, que sempre, cara, quando tá na Bundesliga 2, pra quem acompanha a Bundesliga 2, né, Stefano, é um time que tá sempre ali brigando nas cabeças, né? Quando fazendo umas Sim. temporadas boas. O Borrom que se salvou, a gente estava até conversando aqui em off, né? Para quem não lembra, o Borrom tomou 3-0 em casa no jogo de ida, no playoff de rebaixamento. Conseguiu depois Verdade. reverter o 3-0 e nos pênaltis se salvou. Uma Loucura. das reviravoltas. E aí, a gente vai falar de alguns dois, mas
continuou o calvário do Hamburgo, né? Depois o relógio lá deu uma zicada braba nos caras. De Não conseguiram fato, né? voltar até hoje. Mas Stefano, uma extra trading aqui. Você gosta da ideia do playoff de rebaixamento? Ou você não gosta dessa Cara, que eu algumas ligas gosto. adotam, né? Eu gosto. Assim, é claro que é um pouco ruim você pensar que, sei lá, o time já uma temporada inteira para conseguir um terceiro lugar e ainda depois ficar na segunda divisão. Mas se você for pensar de forma mais justa, você tem muito mais mérito em ser o 16º da primeira divisão do que o terceiro, né? Da quarta, e dá um jogo extra ali, dá uma entretida numa época já de reta final. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que devia cair 3 e subir 3, como é o Brasileirão, por exemplo, que cai 4 sobe 4. Mas eu curto. Não sei se eu curto tanto que nem na Championship o playoff de acesso, porque você pega, sei lá, do terceiro ao oitavo, você Uma faz uma porrada, campanha né? de tipo meio de tabela, aí você faz 2 jogos bons ali nos playoffs e sobe, assim, aí eu acho que é um É pouco tipo o complicado. Brasileirão antes dos pontos corridos, né? Exatamente. Eu lembro do ano que o Santos ganhou, acho que foi do seu Corinthians em 2002, se Foi eu no não me meu engano, que o Corinthians, Santos 2002. passa no oitavo, no, Bacia das no, Almas. na Bacia das Almas e bate campeão. Aí você fala assim, pô, você joga 20 jogos, né, para ficar em oitavo, mas é a questão da emoção, né? Tem quem gosta, É. tem quem não gosta. Eu particularmente, eu gosto. Eu acho que dá um charme a mais. E você? Você é contra, a favor? Que lado É. você tá nessa? Eu acho assim, no aspecto de emoção e também diversificação, até dos campeões, agora vindo lá atrás, né? Totalmente fora. Galera, ó, tem a trilha aí. Se vocês quiserem já ir direto pro time que vocês querem que a gente fala, fica à vontade. Mas aqui comentando futebolisticamente, eu achava agradável ver alguns campeões diferentes, que coisa que a gente não vai ver nos pontos corridos, numa Inglaterra da vida, até mesmo aqui na Bundesliga vai acontecer de cair um raio como caiu o Leverkusen, não sei se vai ser uma frequente, uma constante, mas é legal a gente imaginar. Sobre o playoff de rebaixamento, eu acho triste, né, para a equipe lá que vem da Bundesliga 2, que faz uma excelente campanha, uma campanha consistente, né, mesmo que num nível abaixo, ela acabar não conseguindo classificar, que obviamente é o primeiro objetivo de quem está na segunda divisão. Porém, entretanto, todavia, vendo o que acontece aqui no Campeonato Brasileiro, que às vezes a gente vê time grandão caindo, às vezes um time não tão qualificado subindo, isso, querendo ou não, baixa um pouco a qualidade do produto, né, se tratando de campeonato, né, falando aí de mercado, talvez seja uma coisa que até o Brasileirão possa adotar no futuro, talvez um 17º, por exemplo, um playoff de rebaixamento. Acho que salvaria muito time grande com uma administração, tá? Mas manteria um nível melhor aí de campeonato. Agora a gente discorreu Cara, muito. é legal o que você falou, porque realmente, se a gente for pegar para ver, por exemplo, o Brasileirão é um campeonato que, em tese, a diferença da primeira para a segunda divisão não é tão grande como é nessas ligas europeias. E geralmente aqui, dos 4 que sobem, 3, se não os 4, acabam voltando depois da temporada seguinte. Exceção, claro, quando vem um time grande, porque tem questão de investimento, de torcida e tal. Né? Então, tem vários times ioiô aí, o Avaí, o Atlético Goianiense agora de novo também tá subindo para cair. Lá na Europa, a diferença financeira é ainda maior, né? Você vê, na Inglaterra, quase não dá jogo. Os times que sobem é batata que eles vão brigar para não cair. É muito difícil você ter que nem foi o Heidenheim aí na Alemanha, que faz uma campanha consistente. Então, querendo ou não, é um pouco de preservação da qualidade, né? Assim, de você. Tanto que no próprio playoff eu não fiz esse levantamento, mas nesse playoff da Bundes, eu acho que se pegar os últimos 10 anos, uns 8, quem ficou foi, mesmo sendo só 2 jogos, quem ficou foi o time da primeira divisão, se não foi mais, viu? É quase certo que o 16º acabe ficando aí, então. Escapando. Boa, agora que a gente até discorreu aí de um assunto off, mas foi legal a gente falar, né? Vamos falar então agora passando das equipes. Como eu citei, pessoal, ó, aqui embaixo vocês vão ter sempre a trilha aqui do time. Aí, pô, quero ver falar só do Bayern, quero ver só do Heidenheim, quero ver só do Wolfsburg. Tanto faz, fica à vontade aí para você movimentar como quiser. Começando aqui com o Bayer Leverkusen. Entradas do Bayer Leverkusen, time campeão, a gente sabe. A maior preocupação do Bayer Leverkusen era, primeiramente, manter o Xabi Alonso. Manteve, que é um passo muito importante para o time seguir ali fazendo um bom trabalho, ou seja, dar continuidade ao trabalho que foi feito, que foi extraordinário, convenhamos. Né? Depois a gente vai falar um pouco mais da tier list, quais são as chances para esse ano. Mas trouxe o Martin Terrier, que para quem acompanha o campeonato francês, inclusive a gente fez análise do campeonato francês, você pode ver na nossa playlist aqui de análises, ele estava muito bem no Rennes, voando no Rennes, ele acabou tendo uma lesão de joelho, tá? E mesmo assim, depois ele retornou também jogando bem, é um atacante que joga ali pelo lado esquerdo, faz bastante gol, e aí o Bayer Leverkusen trouxe. Então, provavelmente, ele pode ali ser um reserva ali pro Jonas Hoffmann, pro Florian Wirtz, dependendo ali. Ele vai ser bem participativo aqui, se tratando de banco de reservas inicialmente. Trouxe o Alex Garcia, a gente está falando do Leverkusen, sensação aqui, campeão.
do Girona, né, que foi uma sensação ali na Espanha. E trouxe o Genu Belocian, que realmente eu não conheço, mais um jogador do Rennes aí, que chegou um zagueiro de 19 anos. Nas últimas temporadas, a gente vê, né, esse movimento do Leverkusen trazer muitos jovens, né? Então pode ser que seja um jogador para a gente ficar de olho, vamos ver. Mas tem uma zaga bem interessante, já com o Jonathan Tah, entre outros jogadores ali, que foi muito bem na temporada passada. Saídas, essa também é outra parte mais importante que contratar, era manter, como eu já disse. Saiu somente de importância talvez o Stanisic, que foi importante em diversos jogos ali. Ele aqui é um zagueiro barra lateral direito, é mais lateral direito do zagueiro, mas ele jogou na linha de 3, outra hora jogou também na ala dele do Leverkusen. Ele era jogador do Bayern e ele acabou escolhendo não ficar. Isso já havia sido avisado, ou seja, ele imagina que ele vai ser utilizado lá no Bayern de Munique. E aí depois também saiu o Serdar Azmoun, que nem estava no clube, e também o Borja Iglesias, que eu não sei para que foi contratado. Essa que é a grande verdade, que inclusive está no Celta de Vigo, vai lá jogar com o Iago Aspas. Stefano, o que você achou da janela? E comente também, né, como um todo o Leverkusen. Cara, a janela foi como você falou, acho que o objetivo maior era não perder os principais jogadores. Eu confesso que eu tinha expectativa de um risco de desmanche. Quando eu falo expectativa, não é da torcida, né? O que eu achei que fosse acontecer, até pelo dinheiro dos grandões e tudo. E acho que o Leverkusen se segurou muito bem, conseguiu manter a base, conseguiu manter o Xabi Alonso, que foi especulado em Liverpool, especulado em tudo que era lugar também, o próprio Bayern, né? Tinha bastante especulação. Eu acredito que vai ser muito difícil o Leverkusen fazer algo parecido com a temporada passada, tá? Porque foi uma coisa muito fora da curva, o time não perdeu um jogo na Bundesliga, chegou em decisões de campeonatos europeus, né? Um time que tem até a piada lá do Neverkusen, né? Que não ganha os campeonatos. E o Xabi Alonso tratou de acabar com a brincadeira. Mas eu ainda acho que vai ser um ano muito forte, deve brigar pelos títulos de novo, deve fazer uma boa temporada. Eu só iria com um pouco menos expectativa, aquele pacto, né, Gabica? Quantos jogos o Leverkusen perdeu 2-0, você fala, pô, agora vai perder. E do nada acha 2 gols no fim. Foi uma temporada assim muito iluminada, né? Que tudo deu certo, além da, lógico, da qualidade do trabalho do time. Então vem de novo para uma boa temporada, para ser um time forte, mas eu não acredito, pelo histórico, né? Times que fazem uma campanha muito fora da curva, dificilmente eles conseguem manter. Agora eles vão ser mais visados, os times já conhecem mais como joga o Leverkusen, vão estudar, acaba ficando mais em evidência também. Então eu acho que vai ser difícil repetir o que foi a temporada anterior, mas que deve brigar na parte de cima, inclusive com chances de buscar um bicampeonato, eu acredito que sim. Tá, acho que você tá mutado aí. Xabi Alonso te calou. Perdone, já me mutaram aqui. Então vamos agora para o Stuttgart. O Stuttgart também, como o Stefano bem disse ali no início da nossa análise, foi uma das equipes que se destacaram, né, sendo o segundo colocado, que realmente é um feito muito grande que ninguém imaginava, tá? E aí, o Leverkusen dá para a gente comentar que teve uma situação um pouco diferente do que aconteceu com o Leverkusen, tratando-se de manter elenco, tá? Por quê? Manteve o Denis Undav, que inclusive jogou a Eurocopa pela seleção alemã, chegou a entrar, acho que um jogo, apenas uma partida, uma grande disputa ali no ataque da seleção da Alemanha, né? Então manteve o Denis Undav, que foi um dos destaques dessa equipe na última temporada, e trouxe o Ermedin Demirovic. Vocês vão entender o porquê. O Demirovic é muito bom jogador, estava fazendo muitos gols aqui na equipe do Augsburg, inclusive, dá pra gente até puxar aqui, até para comentar, né, que provavelmente é um jogador que a maioria não conhece, mas o Demirovic fez 15 gols, né, num time que foi 11º colocado, né, então realmente ele teve uma média bem interessante, é um bom centroavante aí o Demirovic. Também depois trouxe alguns jogadores ali mais para complementar elenco, que é o caso do Chabot, que já tem bastante tempo na liga, o Jamie Lewin, que é um jovem, estava ali na equipe do União Berlim, e outros aqui que realmente eu não conheço, tá, para comentar. Aí, a gente cai na saída, que é a parte onde fica um pouco complicada para a equipe do Stuttgart. Perdeu o Hiroki Ito, que é um zagueiro, só que pode jogar ali também como um lateral esquerdo. Sabe mais ou menos a função que o Nathan aqui faz ali na equipe do Manchester City? Basicamente isso. Inclusive, depois a gente vai comentar sobre ele, coitado. Acabou se lesionando, né? Para dar spoiler, já chegou no Bayern e lesionou lá, quebrou o pé. Né? Pelo menos foi nas notícias que eu vi. Perdeu o Valdemar Anton, que foi mais um que teve na Eurocopa juntamente com a seleção da Alemanha. Foi para o Borussia Dortmund e perdeu seu centroavante, o Serhou Guirassy, como eu falei, foi o vice-artilheiro da Bundesliga com 28 gols. Então, assim, das saídas, né, que tiveram, né, com exceção desses outros jogadores, 3 titulares absolutos. Então, a tendência, já num elenco mais enxuto e tudo mais, é que Stuttgart acabe perdendo aí um pouquinho de força, né, Stefano? Ao contrário do Leverkusen, não foi um time que conseguiu manter a sua base, né? Acho que o Guirassy é o que chama mais atenção por conta dos gols marcados, porque foi o principal destaque mesmo, né? Na nossa live da reta final do ano passado, eu coloquei ele como destaque da competição, inclusive. Mas a gente também tem que lembrar que o Stuttgart se virou bem sem ele, né? Ele começou muito bem a temporada, fez vários gols ali naquele início, acho que ele bateu até recorde, né? De gols nas primeiras partidas.
Só que ele foi para a Copa Africana das Nações, depois ele teve um período lesionado também na Bundesliga, e o Stuttgart não perdeu aquele ímpeto positivo, né? A maior dúvida, como vocês podem ver, é o setor defensivo, né? Perdeu 2 jogadores super importantes no sistema de marcação, e as substituições a gente ainda não sabe como que vai ser, né? Se vai encaixar, se não vai. Pro ataque, eu acho que até que as contratações foram para substituir o Guirassy, acho que tem condição de dar conta do recado ali no restante do elenco, mas mantém a mesma coisa que eu falei do Leverkusen. Eu acho que o Stuttgart fez uma campanha muito boa, eu acho que vai ser difícil eles conseguirem repetir essa temporada. Imagina ali um meio de tabela para cima, mas talvez não tão bom como foi na temporada anterior, que foi realmente, para quem não acompanhou tão de perto, não é que o Stuttgart simplesmente venceu jogos, ele vencia com autoridade, né, jogando bola, um time bastante ofensivo, e deve ser outro time legal para acompanhar essa temporada, apesar de eu não ter uma expectativa tão alta, até porque repetir um vice-campeonato num campeonato que tem o próprio Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, não é uma tarefa fácil, né? Exatamente. E bora pra Bayern, então, já que a gente vai falar. Vamos falar do grandão aqui da Liga, né? Que depois a gente vai comentar, trazer odds para ver se o Bayern volta a ser campeão. O Bayern de Munique se movimentou bastante no mercado, uma janela interessante. E quando eu falo bastante, principalmente na questão financeira, tá, pessoal? Porque foram contratações bem caras. Primeiro, Michel Olise, ou Michael Olise, né? O francês, que estava no Crystal Palace, era um dos pilares do Crystal Palace, né? Acabou saindo aí. Inclusive, tá. Né, no momento que a gente está gravando aqui, ele está jogando a final olímpica, né, contra a seleção espanhola. Muito bom jogador, né, o ponta direita, 53 milhões de euros. Claro, você vai tirar um jogador de Premier League, a gente já sabe que o preço é sempre para a gringa mais caro, né, como já costuma dizer o ditado. Depois, trouxe o João Palhinha, que eu acho que vai ser um jogador muito importante para esse meio campo, né, jogador do Fulham, também teve na Eurocopa com a seleção portuguesa, que era muito disputado, até mesmo dentro da Premier League, acabou optando aqui pelo Bayern de Munique, 51 milhões de euros. E por que eu acho que ele vai ser importante? Uma das coisas que eu percebi do Bayern de Munique das últimas temporadas é que perdeu um pouquinho de força ali no meio campo. Força que eu quero dizer é força de marcação, sabe? Sempre foi um meio campo muito criativo, até porque joga contra defesas mais bem postadas defensivamente, só que na hora ali do vamos ver, de defender e tudo mais, tá muito fácil, né? Foi muito fácil a temporada ver o Bayern de Munique sofrendo gols ali, às vezes até entrando pelo funil ali principal ali na frente da área. E o João Palhinha é exatamente esse jogador, tanto que ele é colocado aqui no Transfermarkt como volante, né? Nem como um meia central, né? Como costumam ser outros jogadores. E aí, se a gente for parar pra pensar, a temporada do Goretzka não foi boa, provavelmente o Goretzka que vai acabar perdendo a vaga para ele, talvez o Kimmich retorne ali para o meio campo e jogue Kimmich e João Palhinha, ou seja, vai ter uma segurança maior ali no setor. E o Hiroki Ito, né, que se tem um time que gosta de gastar com o zagueiro, é o Bayern de Munique, né? Até contratou atacante, meio campo, mas sempre foi, né, de gastar um pouquinho. Então manteve aí, trouxe o Hiroki Ito, cara que já está bem adaptado à liga, e vale ressaltar, né, tem aí uma especulação de que o Alphonso Davies possa sair para o Real Madrid, e aí possa ser, né, que inclusive a gente tem que falar, né, sobre a mudança técnica, possa ser que o novo treinador do Bayern, o Vincent Kompany, queira utilizá-lo ali do lado esquerdo da zaga, tá? Do lado esquerdo como um lateral esquerdo, tá? Especificamente falando. Então o Bayern de Munique cheio de novidade para essa temporada que se inicia. Aí depois os jogadores que saíram, saiu o Choupo-Moting, dá pra gente comentar aqui, né, que seja importante, do restante nenhuma saída. Stefano, fica à vontade, meu querido. Falei bastante de Bayern aqui. É o time que, querendo ou não, que chama mais atenção, né? Em relação ao Bayern, o que mais me chamou a atenção na temporada foi a contratação do Kompany, né? Eu ainda eu Curioso, esperava né? um técnico... Oi? Curioso, né? O Kompany aqui, né? Não foi um técnico É, que brilhou, né? Ele subiu muito bem com o Burnley e depois perdeu a maioria das partidas, né? eu acho que dentro daquela palavrinha da famosa meritocracia, eu acho que ele precisava mostrar mais para assumir um time dessa envergadura, sabe? Eu esperava um técnico, como por exemplo o Hansi Flick, que foi pro Barcelona, né? Um técnico mais veterano, sei lá, com mais prova histórica. Eu acho ele muito novo como treinador. Como jogador, a gente sabe que ele foi líder dessa retomada do City, né? Dessa nova fase de investimentos e tudo mais, mas são posições diferentes. Não sei como ele vai lidar com um elenco desse nível e também com a pressão de retomar, né? Acho que eu estava vendo aqui, se eu não me engano, 2011, 12 foi a última temporada que o Bayern terminou sem títulos. E óbvio que tem muita piadinha lá com o Harry Kane, que nunca ganhou título e chegou e perdeu a Supercopa, perdeu o Champions, perdeu tudo. Mas a verdade é que o Kane fez uma ótima temporada, né, jogando bola. Ele não é o responsável por essa má fase que o Bayern encarou na temporada anterior. Ele jogou muito bem. Ele é na zica só. É. Mas aí não é culpa dele, né, cara? Não é culpa dele. Só que a pressão vai ser grande, né? Acho que o Bayern internamente não vai aceitar fazer mais uma temporada tão abaixo. E por esse motivo mesmo, eu esperava um pouco mais sei lá, de uma escolha um pouco mais renomada em termos de treinador.
Em relação ao elenco, acho que foram boas contratações. Acho que o Bayern também não tem um elenco que você fala assim, tá cheio de problemas para sair comprando meio mundo. Acho que foi uma janela boa. Acho que tem condições. Acho que o próprio material humano que já tem lá é mais que suficiente para voltar à retomada da Alemanha e talvez buscar alguma coisa na Europa. Achei o trabalho do Tuchel muito ruim na temporada passada. Eu acho que ele acabou perdendo talvez um pouquinho vestiário também em algum momento. Tem algumas entrevistas ali que mostraram. E acho que ele não tem nem muito perfil do Bayern, né, Gabi? Que é um treinador mais assim, defensivo, sei lá. Eu acho que ele não conversa tanto com a estrutura do que é o que sempre foi o Bayern de Munique, né? Que é um time que gosta de ter a bola, ser mais ofensivo. Não tô dizendo que o Bayern virou um time reativo com o Tuchel, mas tinha ali algumas preocupações que não davam para entender. Ele tomou até algumas decisões incorretas, inclusive contra o Real Madrid, né? Na minha opinião. Acho que ele recuou ele demais no time. Quase que aquilo ali, né? Se tivesse dado certo, talvez ali numa Champions League ali, ele teria ficado, né? Seria uma loucura. Tem isso também. E é óbvio que não é por conta desse jogo contra um Real Madrid que ele foi mandado embora, né? Foi mais por todo o conjunto, né? De não conseguir ser nem vice-campeão alemão, com maior investimento, maior elenco. Acho que a maior curiosidade é justamente isso, como vai ser a reação do Bayern em relação à temporada anterior. Eu acho que não vai ter um peso tão grande assim, no sentido de mudar agora o Leverkusen é o grande time da Alemanha. Não, o Bayern é o grande time da Alemanha. Se tiver um time minimamente organizado, é difícil competir, principalmente pelo elenco, né? Os reservas do Bayern é uma seleção mundial, basicamente, né? Como é o Real Madrid, como são outras grandes equipes ali da Europa. Então, vem forte, vem acho com sede de poder voltar a ser o grande campeão da Alemanha, que é um trono que eles... eu li o livro do Guardiola, quando ele foi do Bayern, ele escreveu um livro sobre isso, e lá eles tem esse discurso, né, de a Bundesliga é nossa, a gente precisa ganhar a Bundesliga, e eu acho que eles vêm bem forte para essa temporada de novo, como resposta à temporada anterior. Show de bola. Depois a gente comenta um pouco mais ali na tier list sobre os posicionamentos das equipes. RB Leipzig, vamos falar aqui do Leipzig, que a principal contratação do Leipzig não está nessa lista. Por quê? Porque não foi uma contratação e sim uma manutenção de um empréstimo, que é o caso do Xavi Simons. Então ele não vai aparecer aqui para vocês, pessoal, mas para quem está acompanhando a janela de transferência, Fabrício Romano, entre outros, a gente sabe que tinha uma expectativa muito grande do Xavi Simons, o holandês, sair para algumas equipes aí, né? Muita gente sondou ele e ele, isso é um fato curioso, ele resolveu optar em manter a palavra dele, porque a palavra dele era o seguinte: se ele fosse emprestado, ele não fosse vendido nessa janela, ele seria emprestado para o Leipzig, ou seja, manteria o empréstimo com o Leipzig. E foi exatamente o que ele fez, mas é um empréstimo sem opção de compra, então ele joga mais essa temporada, depois ele retorna no PSG. Eu não sei se em algum momento ele vai ficar de fato no PSG, mas eu acho que se eu fosse PSG, Stefano, eu teria já puxado o Xavi Simons, ainda mais agora sem a saída do Mbappé, né, cara? Com a saída do Mbappé por lá. Não entendi essa decisão. Então, assim, é um jogador que realmente é um emprestável, né? Não emprestável, é emprestável pro lado ali do PSG. E aí, depois de contratação, trouxe o que precisava mais urgentemente, eu diria, que foi o goleiro, né? Que já estava fechado, inclusive agora somente concretizou, que é o Martin van der Voort. Fiquem de olho nesse goleiro, tá? Vou até mostrar o rosto dele para vocês. Ele dá característica, né? O cabeludinho. O Stefano, que acompanha bastante o game, que sabe, é um menino com muito potencial, muito potencial. Não sei se vai sentir a liga, mas para quem às vezes até eu vejo na internet, tem muita gente que de fato é torcedor, acompanha o Leipzig, tem página do Leipzig. Cara, as críticas ao Gullit eram gigantescas. E aí também tinha o Yannick Blaswitz. É o nome dele, eu não sei se fala exatamente assim, mas que tá agora jogando pelo Salzburg. Inclusive, vi aqui agora na pré-Champions. Ele era outro goleiro, também um goleiro experiente, alemão e tal, que também não trazia confiança alguma. Então, trouxe um jogador para ser de fato assim, ó, vai vestir a camisa e vai ser titular. Apesar dos 22 anos, a gente sabe que o Leipzig trabalha muito com esses jogadores jovens. Então, foi esse jogador. E aí, tem essa saída aqui que quase que a gente não pegou. Se a gente grava um pouco antes, a gente não pegaria. Foi a saída do Dani Olmo, que acabou de acontecer, né, do Dani Olmo para o Barcelona, que aí é uma perda complicada. É difícil de você repor um jogador como o Dani Olmo, então aí vai ficar uma brecha. Lembrando que o Leipzig já tinha perdido uma outra peça aqui no meio campo, que era o Emil Forsberg, que está lá no New York Red Bulls, né? Ele jogou essa temporada, mas já estava totalmente acertado ali com a equipe. Então, vai ter que buscar alguém no mercado. Perdeu há uma temporada atrás, né? Stefano também, o Dominic Szoboszlai, que era um jogador muito importante. Então, complicado essa saída aqui do Leipzig, né? Vamos ver se vai movimentar alguma coisa, né, Stefano? Sobre o Leipzig, você já me quebrou, que você me comentou o único jogador que eu sabia que eu conheço. Sacanagem, foi mal. Não, mas é brincadeira, porque o perfil do Leipzig, quem viu a nossa live das ligas alternativas, a gente falou muito do futebol holandês, né, que tem esse perfil de comprar jovens, e o Leipzig é exatamente isso. O Leipzig não é de buscar muitos medalhões, né, você vê, o jogador mais estrelado da janela passada, que é o Xavi Simons, é um empréstimo, né, então eles não gostam de pagar caro em jogadores mais renomados, pelo menos no geral.
E aí, eu não sei você, mas eu particularmente não conheço ninguém fora do goleiro do Genk para poder comentar. Agora, a saída do Dani Olmo é muito crítica, né? Um jogador, principal jogador do time na temporada passada. Ele fez um excelente Euro também, né, Gabi? Então, Nossa, demais, demais. era difícil de segurar também, porque tem um interesse muito forte dos times de maior poder aquisitivo e tal. Mas acho que isso não muda muito o patamar da equipe em termos de onde ele deve brigar, né? A gente vai falar depois na tier list. Eu acho que vai continuar ali, mas com certeza perde força, né? Perde força com a saída do Dani Olmo. Embora o elenco ainda tenha bastante qualidade para poder se reinventar ali. Mas eu acredito que eles ainda vão no mercado buscar alguma tentativa de reposição, né? Pro Dani Olmo, que essa perda é muito complicado. Quem ganha, pelo menos em tese, né, quem pode ganhar mais espaço são uma briga entre ele e Felmas, pelo menos por enquanto, sem nenhuma contratação, e o Christopher Baumgartner, que também foi muito bem com a Áustria, tá? Na Eurocopa também foi muito bem ali com a seleção austríaca. Beleza? Vamos seguir então. Vamos de Borussia Dortmund, aquele time que, ó, sabe que o Borussia Dortmund, Stephanie, quebrou, mano? Que eu fiz um vídeo, por que não vale a pena fazer back ao Borussia Dortmund? E no fim das contas, isso eu fiz há 3 temporadas atrás. Cara, é o time que mais lucrativo meu há 2 temporadas. Né? Curioso. Por conta da bola parada. Zica do bem. Essa foi a zica do bem. Por conta da bola parada, que realmente o Dortmund, para quem acompanhou, sabe, fez muito gol de bola parada, muito gol de escanteio. E também, cara, deu muito padrão para Lei, para Beck, enfim. Time que foi bem interessante da gente trabalhar. Antes de a gente falar dos jogadores, vale a pena a gente mencionar o que o Stefano já havia até citado, né? Que foi a mudança técnica, que foi a saída do Ed Intercity. Para quem não sabe, o Intercity já trabalhou em várias funções ali no Bayern de Munique, assistente técnico. Ele foi, inclusive, até analista de desempenho, né? Do Dortmund. Falei errado, desculpa. Falei Bayern, pô. E aí, então assim, ele é um jogador, ele é um cara que ele conhece muito bem o clube. Né? E foi muito interessante ele ter mantido. Foi legal ter chegado numa final de Champions League, uma pena que acabou não vencendo. E aí agora chega o Nuri Sahin, que tem uma trajetória muito parecida, com exceção que ele já foi treinar time na Turquia, ele que tem também ali a ascendência turca, né? Mas jogou pelo Dortmund, né, em campo, inclusive foi campeão com o Dortmund, né, em campo, jogando ali no meio campo. E agora foi assistente técnico do Tercity e agora de fato assume a equipe. Então tem essa mudança. Eu acredito que inicialmente a gente não vai ver uma mudança assim gritante no estilo de jogo, minha opinião. Tá? Vamos ver. Eu acho que provavelmente ele vai manter o trabalho do Tercity e depois ele vai dar a sua cara ali em alguns pontos. Sobre contratações, tá? Do Dortmund. Trouxe o Valdemar Anton, que a gente já citou. Trouxe o Serhou Guirassy, que a gente já citou. Trouxe o Pascal Gross, que é um jogador alemão de 33 anos, que foi convocado também para a Eurocopa, estava muito bem no Brighton, era um dos líderes ali do Brighton, inclusive capitão em algumas situações, e vai manter uma qualidade bem interessante nesse meio campo. Né? É um jogador distribuidor, também chega, chuta de fora da área, também tem um jogo aéreo muito forte quando cai dentro da área ali, e o Ian Couto, que é uma contratação muito interessante, me lembra muito o Ian Couto chegando agora, o Hakimi lá atrás, Stefano. Que o Hakimi, para quem não lembra, o que tá hoje no PSG, o marroquino, cara, ele jogou muito no Dortmund. Por quê? Porque eles jogavam com linha de 3, o Hakimi de ala, e eu imagino que o Ian Couto possa ser utilizado dessa forma. Lembrando que o Tercity já utilizou também essa formação com 3 zagueiros. Então, provavelmente ele vai jogar como ala. Como, inclusive, eu acho que ele deveria jogar na seleção brasileira, né? Saídas. Aqui a gente teve saídas importantíssimas, que é o Niklas Füllkrug, tá, que foi para o Oeste, mas aí já tem a reposição do Serhou Guirassy. Saiu também o Mats Hummels, que aí o Dortmund acabou optando por não renovar o contrato. Saiu o ídolo Marco Reus, um dos jogadores alemães que eu mais gosto, né, de todos os tempos. É um cara que eu gostava muito de ver. Já era banco de reservas, tá, pessoal? Hummels importante, o Dortmund já era... O Reus era banco do Dortmund. E aí depois mais 2 titulares, que é o Ian Maatsen, que foi muito bem, contratado agora pela equipe do Aston Villa, e o Jadon Sancho, que voltou, recuperou seu futebol depois de ter passado mal ali para o Manchester United, agora não sabe o que vai acontecer com ele no Manchester United. Possa ser que ele retorne, fala, putz, fica de vez, não sei. Mas por enquanto essa é a janela do Dortmund, né, Stefano? A janela foi boa, viu? Assim, a gente batendo o olho nos nomes, principalmente o Hummels e o Reus, junto com o Füllkrug, você fala assim, pô, perdeu jogadores super importantes, mas como você citou, o Hummels até sim titular, mas também já veterano, acho que por isso que o clube não quis renovar, que a tendência agora é ele perder um pouco de qualidade. Acho que isso é uma coisa que os europeus fazem muito melhor que a gente aqui no Brasil, que é de encerrar vínculos com ídolos, mas quando vê que não vale mais a pena, né? A gente tem vários casos aqui de jogadores que são ídolos e aposentam no clube, e quando já não dá mais, né, já não estão mais competitivos, acho que eles fazem isso bem. O Reus, como você já citou, é uma figura mais assim de nome e de ídolo do que propriamente alguém que estava sendo decisivo em campo. Ele já não estava sendo titular, como você bem citou. Acho que a maior perda aí técnica é de fato o Füllkrug, né? Que foi muito bem, mas como você bem citou também,
o Guirassy deve suprir essa lacuna, é um excelente atacante. E eu gostei das outras contratações, né? Acho que o Pascal Gross fez uma ótima Premier League. Já é um jogador também um pouco mais veterano, né? Se eu não me engano, acho que tem 30 e poucos anos. 33. Então não deve ser aquele jogador que tem muito caldo para dar ainda, mas para uma ou 2 temporadas ele deve ser útil. E eu concordo com o que você falou do Ian Couto, um jogador... combina com o Dortmund também tem essa mentalidade ofensiva, como 90% dos times alemães, diga-se de passagem. Mas eu acho que ele precisa ser mais ala do que lateral, né? A parte defensiva dele peca um pouco, e os times podem aproveitar ali um pouco esse buraco. Mas apoiando ele é muito bom, e eu acho que o Dortmund deve fazer uma temporada melhor do que a temporada passada, como eu falei no começo da nossa live. Nossa live não, é do nosso vídeo, a gente esquece que não é live. A gente esquece que, né, a gente tá acostumado. Então, assim, o Dortmund tá com um elenco bem interessante, tá? Provavelmente o Moukoko tem possibilidade de sair, né? Mas também a gente teve o Daniel Malen ali lesionando em alguns momentos que talvez fez falta, né? No próprio Champions League ali, que ele tava num momento muito bom. A gente teve uma temporada muito boa do Sabitzer também. Julian Branco, eu não entendi por que não foi pra Eurocopa. Enfim, acho que as pretensões do Dortmund aqui são bem interessantes aqui. Depois a gente vai trazer um pouco mais ali na tier list. Agora, pessoal, é aquele momento que a gente passa por algumas equipes um pouco mais rápido, tá? E aí depois, Stefano, fica 100% à vontade para me interromper a todo momento que você precisar, beleza? Beleza. Mas vamos lá, então, comentando sobre o Frankfurt. Frankfurt, cara, uma janelinha bem meia boquinha, né? O Etiquette já tava por aqui, né? O Kanzu, como eu não acompanho, Bundesliga 2, eu acabei não vendo. Esse cara aqui é interessante a comentar, isso aqui eu queria comentar para trazer mais como curiosidade. Mas ele é irmão do Højlund lá do Manchester United, tá? Jogador do... Só que é um jogador de função diferente, não é um atacante, é um meio campista, veio para cá. O Robin Koch, que já tava por aqui, já veio a custo zero. O Christensen também veio por empréstimo ali, o lateral direito, que inclusive falhou. Obrigado do Christensen, porque ele me deu um gol lá contra a Inglaterra na Eurocopa. Ele acabou entregando a paçoca pro Kyle Walker ali. Eu acho que é o mesmo Christensen, creio que é o mesmo. E teve uma saída importante agora, que é o William Pátio, zagueiro equatoriano. Como surge, né, zagueiro equatoriano ali, já vindo praticamente direto ali para o Europa, 22 anos, apenas 40 milha. O PSG pagou. E eu vi jogos dele, não sei se o Stefano também acompanhou, mas muito bom, né? É aquele zagueiro que... Vamos dizer, aquele zagueiro moderno, que joga na linha de 3, é canhoto, tá? É um zagueiro canhoto, então sabe dar lançamento, pode também quebrar um galho na lateral esquerda, então um jogador interessante, ele o PSG contratou. E aí teve a saída também do Felipe Max, que é um excelente cobrador de faltas, mas eu acho que aqui no Frankfurt ele não foi tão bem, né? Não sei se o Stefano tem mais alguma coisa para comentar aqui. E teve a aposentadoria do Rode, né? Sebastian Rode, ex-Borussia Dortmund também. 33 anos, achei que ele até aposentou jovem. E o Haseb, né? Fez aqui 40 lendário anos. Haseb. Esse jogou um monte de time da Bundesliga, viu? Esse daqui fez a carreira toda praticamente por aqui. Jogava, apesar de zagueiro, aqui era um líbero, né? Jogava um monte de posição por ali. Depois a gente tem o Hoffenheim também. Hoffenheim não é um time de contratar muito, é aquele time que chega lá e traz alguns jogadores mais desconhecidos e acaba encaixando com eles mesmo, né? Então não tem nenhuma contratação, mas tem saídas importantes, que é o Weghorst, que volta para o Burnley. Não sei se ele vai ficar por lá, mas foi um jogador importantíssimo, né, para a campanha mediana para boa, né, do Hoffenheim, talvez do que da expectativa que se esperava, né? Não tinha um baita time, mas fez até uma campanha ok. Saiu também o Robert Skov, que inclusive já teve ali na seleção da Dinamarca e tal. Não sei se o Stefano fica à vontade, tá? Tô passando. Do Hoffenheim eu queria comentar algo legal pra galera, que assim, o problema do Hoffenheim pra mim não é nem o elenco, é que o time, algumas temporadas é muito desequilibrado, né? É um time muito bem ofensivamente. Se você quiser até voltar na tabela ali, Gabica, se vocês olharem o número de gols marcados dos gols sofridos do Hoffenheim, eles dizem, 66 gols sofridos. Isso aqui é pacto, hein? 666. É verdade. O primeiro time que vai ter mais gols sofridos é o Gladbach, que quase brigou para não cair, né? Então, assim, é um time, para trazer para a realidade do brasileiro, é como foi mais ou menos o Grêmio no passado, né? Que também tomou muito gol, teve uma defesa quase zona de rebaixamento, mas tinha o Soares na frente. Então, o Hoffenheim faz muito gol e dá muito gol. Então, é um time muito bom para trabalhar gols ou coisa do tipo. E para vocês do trading, muito cuidado com os contra-ataques. É um time que tem volume, vai para cima, mas também dá muito espaço para o adversário. Mas a janela, isso não deve se alterar muito, assim, essa temporada, imagino eu, porque a janela foi meio tímida, né? É o time loucuragem, pessoal. É o time que, assim, que você, se tiver contra, você toma bastante cuidado, se tiver a favor, você toma bastante cuidado também. Normalmente é raro as situações que eu tô a favor aí nas últimas temporadas. E aqui a gente chega num destaque, né, que a gente pode parar um pouquinho mais aqui, que é a equipe do Heidenheim, que foi muito bem, fazia muito tempo, né, como o Stefano falou. Se tratando de futebol europeu, principalmente das top 5 ligas, é difícil um time manter, né? E mais que isso, manter e fazer uma excelente campanha, que foi o caso do Heidenheim, que fez história. Nunca havia tido pego
uma competição europeia, vai jogar a Conference League, que é um baita feito para o tamanho da equipe, oitavo colocado, e foi uma das equipes que eu trabalhei muito bem, né? Principalmente tratando-se do bola parada. Porém, entretanto, todavia, eu já fico com aquela interrogação se isso vai acontecer nessa temporada de agora. Trouxe o Mikkel Kaufmann, que não fez nada lá na equipe de União Berlim, também trouxe mais outros 2 reforços que são de times menos conhecidos. Não é um time que vai gastar pra caramba porque tá na Conference League, talvez se tivesse pego uma Champions League nesse tempo, talvez faria algumas loucuras por aqui, mas não é o caso da equipe do Heidenheim. E aí o que aconteceu? Teve poucas saídas, se a gente for analisar ali o contexto de jogadores mesmo do elenco de fato, né? A maioria dos jogadores aqui são jogadores que eram intermediários, né? Intermediários eram menos utilizados. Mas os 2 que saíram eram importantíssimos, porque é o Jan-Nicolas Best, tá? Que foi para a equipe do Benfica. Fiquem de olho para quem for trabalhar no Benfica. Falei isso daí quando a gente falou sobre a equipe do Benfica, que é um meia esquerda, pode jogar de lateral esquerdo também, pode jogar de ponta esquerda, todas as posições ali do lado esquerdo, que é muito forte na bola parada. Seja a bola parada direta, seja a bola parada de escanteio, cruzamento na área. Depois eu vou mostrar aqui um pouquinho dos números. E o Tim Kleisdijk, que era o camisa 10 da equipe, foi contratado pelo Borussia Mönchengladbach ainda no período que estava rolando a temporada passada, tá? Então se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar até os números aqui, Stefan, se quiser complementar mais alguma coisa, mas dá uma olhada a importância desses 2 jogadores num elenco mais enxuto, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro, né, o jogador que tem a melhor nota, o Kleisdijk tá aqui 7.5. Aí a gente vai em gol, o Kleisdijk fez 12 e o Nicolas Best fez 8. Aí depois a gente vai para as assistências, o Best deu 11 assistências. 11, e muitas delas de bola parada. Ainda tem 3 aqui do Kleisdijk. Então assim, se a gente for colocar só participação em gol, foram 19 participações de gol diretas do Nicolas Best, entre assistências e gols, e o Kleisdijk 15. Então vocês imaginam a falta que esses 2 jogadores farão aqui nessa equipe, né, Stefanoso? Acho que é uma outra grande surpresa. Acaba chamando menos atenção do que as que a gente já citou, né? Leverkusen e Stuttgart, porque é meio de tabela, mas um time recém-promovido foi uma baita de uma campanha. Eu não acompanhei tão de perto o Heidenheim assim, mas eu acho que essas 2 baixas vão surtir um impacto bem negativo na equipe, né? Tem que ver como que... É um time muito organizado, um time muito coletivo, mas a gente tem que ver como que isso vai impactar, principalmente a criação ofensiva, né? Agora que a equipe conseguiu se consolidar e vai ter que lidar com uma competição europeia, que é aquilo que a gente sempre fala, né, Gabi? Por um lado é legal pra caramba, a história do clube, poder estar na Europa. Por outro, são mais jogos na temporada, mais jogos para dosar elenco, e muitas vezes, daqui a pouco a gente vai chegar no União Berlim, isso é um problema para a equipe, né, que tem um menor orçamento, uma menor capacidade de elenco. Então, para mim, o Heidenheim é uma grande incógnita essa temporada. Acho eu que deve brigar um pouquinho mais embaixo pelas perdas, né, acho que vai ser muito difícil repor a entrega de gols que essa dupla que você trouxe pra gente fez na temporada passada, mas é um time bastante organizado, então imagino que possa ter ali suas soluções para essa edição. Boa. Só para finalizar a questão Heidenheim, dos 50 gols, apenas 16 não foram feitos pelo Best e pelos Kleindais. Teve participação de gol dos jogadores. Bom que você trouxe, porque realmente é para ficar bem em alerta, né? Talvez nas primeiras rodadas até dar uma assistida sem fazer nada, né? Poder acompanhar ali. O Gabi que é tão Corinthians que ele já pulou o time verde do Bremen. Falei, se quiser mencionar alguma coisa do Bremen, fica à vontade, eu não tinha que eu trabalho muito. Comum, acho que a janela também nada a destacar. Até surpreendeu a temporada, viu, Stefano? Oi? Eu achei que o Bremen tinha grande chance de cair essa temporada, mas foi bem. Eu ia falar isso, acho que o único ponto positivo é que, diferente da outra temporada, que sofreu até o final, ela conseguiu fazer uma campanha um pouco mais estável, né? Outro time, como o Hoffenheim, que toma defesa muito ruim, né? Toma muito gol, mas foi mais estável. Acho que nada muito interessante para comentar, né? Boa. E aí depois a gente chega no Freiburg, que pra mim foi uma decepção. Até mesmo bola parada, cara, que fazia muito gol, não fez tanto essa temporada, foi ruim. Era um dos times que mais marcavam de escanteio. Também não foi legal, também não contratou bem. Tô com um pezão atrás, um pé 45 atrás do Freiburg para essa temporada, tá? Depois a gente pode comentar, eu vou passando aqui, vamos pro Wolfsburg. O Wolfsburg trouxe goleiro, trouxe o Kamil Grabara, que é goleiro ali da Polônia. Né, um cabeludinho também. O Copenhague também, derrubaram a Copenhague essa temporada. Fizeram a limpa lá. Fizeram a limpa no nosso Copenhagão da massa, tá? Inclusive, pessoal, depois vocês vejam na playlist aí, tem aqui no canal a playlist, temporada 24, 25, depois a gente também comentou até sobre o Copenhague, campeonato dinamarquês, enfim. Também uma janela bem ok. E assim, a questão do Wolfsburg, Stefano, eu esperava mais do Wolfsburg. Eu esperava de fato mais. O Nick Kovac começou e o Ralf Hasenhuttl já pegou ali no meio do caminho. Talvez, pessoal, essa temporada do Wolfsburg, é que toda temporada eu falo isso, né?
possa ser uma temporada melhor, né? Foi 12º só, muito abaixo dos investimentos que havia feito. Claro que não é um time que você compara com Dortmund, com Leipzig, com os intermediários ali da Bundesliga, mas era um time para estar por aqui, viu? Era um time para estar por aqui, porque tem bons jogadores, tem bom investimento. Não foi bem nessa última temporada, né? É um time difícil de trabalhar, muito inconsistente, então vale a pena ficar de olho, né, Stefano? Concordo, foi uma temporada baixa. Eu esperava, na verdade, o Wolfsburg para mim ali num Power Ranking tá ali com Hoffenheim, com Frankfurt, por ali, né? E a Fala, campanha Meiuca. bem abaixo do poder do elenco. É um time, a gente fala muito dos gols na Alemanha, né? É um time um pouco mais under. Não under, tipo, Série B do Brasileirão, mas um under para um padrão europeu. Não é um time que faz tantos gols, 41, né? gols quanto... os próprios números mostram isso, né? Inclusive, eu acho que o pecado do Wolfsburg foi não ter, assim, um ataque que pelo menos se presente bem a defesa, né? Acho que a defesa acabou tomando mais gols do que costuma tomar e teve uma dificuldade ali na parte ofensiva que precisa ser solucionada para essa temporada, senão vai ser muito difícil tá onde deveria estar, né? Acho que para cair é difícil porque o elenco é bom, mas foi bem decepcionante a temporada mesmo. Boa. Aí depois a gente tem o Borussia Mönchengladbach, que já teve brigando mais em cima, sofreu essa temporada, sofreu bastante. Era outro time que, claro, não tinha contratado, tinha perdido o Marcos Thuram, que era um jogador importantíssimo ali e tal. A gente até comentou, né, Stefano, que eles iam sofrer um pouco mais, só que eu não esperava que era tanto assim, sabe? A ponto de, tipo, ter ficado um ponto aqui da zona aqui do 16º colocado, né? Realmente foi bizarro, né? De ruim a campanha do Gladbach, que, como a gente já havia mencionado ali quando a gente falou do Heidenheim, trouxe o Kleinsdijk, mas fora ele, não contratou ninguém. Então, bem provável que a gente tenha mais uma temporada bem aquém. Isso ser... O Gladbach, para quem vai, sei lá, começar a fazer o alemão agora, ele tá naquele potinho de times que em casa é muito bom, muito forte, e fora é uma negação. Assim, é bizarra a diferença do Gladbach em casa e fora. Em casa ainda conseguiu fazer seus pontinhos, né? Consegue ali competir, mas eu não sei o que acontece. Fora de casa é um time que faz umas 2 temporadas já, não rende, né? Teve, lógico, eu sou do tempo, quando eu fazia trading ainda, eu tinha. Quem era a dupla? Era Thuram e. Tinha outra da gente. O Plea. O Plea, e tinha o Lars Nossa, Stindl nas antigas ainda, né? Se a gente for puxar um pouquinho um time mais. muito bom, muito forte em casa. E aí vai precisar reagir, porque não dá para ficar nessa posição também. É outro time que deve, não imagino assim, pegando Champions, coisa do tipo, mas pelo menos no meio de tabela para cima ali, né? E você vê que passou um sufoquinho ali na reta final da Bundes. Deu uma suada. E aí depois, pra gente fechar aqui, a gente fecha com o União Berlim. Como o Stefano falou, né? A questão de ter classificado para a Champions League, depois caiu na Champions League, pesou bastante para o União Berlim, né? Não é um time de grandes investimentos, acabou fazendo alguns grandes investimentos que não deram certo, que eu, assim, quando eu quero dizer grande investimento, nem só na questão do valor, né? Isso, trouxe o Robin Gosens, trouxe o Bonucci, passou por aqui também, né? O Bonucci que agora já aposentou. E assim, não encaixou, cara, não encaixou, perdeu o seu treinador que tinha ficado muitos anos aqui no clube, né? Que inclusive foi uma coisa que eu esqueci de falar do Freiburg, né? O Christian Streich saiu, né? Um técnico de 12 anos, tá? Esqueci de falar quando eu passei ali pro Freiburg, até deixei anotado, acabei esquecendo, né? E o auxiliar ali acabou assumindo, né? Então, assim, o União Berlim, ó, com o Urs Fischer, esse técnico que ele fez toda a passagem, né? De boa parte ali dos acessos que o União Berlim, que vocês já conhecem a história, foi feita com ele, só que aí depois começou ali, desandou na Champions, não teve jeito, acabou saindo, o Mark Grote assumiu, aí depois já trocou de técnico de novo, né, e agora também trocou novamente, chegou o Bo Svensson, né, então assim, o que eles não trocaram em 3, 4 temporadas de técnico, eles trocaram em uma só, então vocês viram, já dá para entender um pouco de como que foi o caos, né, dessa temporada aqui do União Berlim, né, uma pena, né, cara, porque eu esperava um pouquinho mais. Foi uma temporada muito difícil para o União Berlim, muito bagunçada, né? Acho que foi o que eu abordei mais cedo na nossa conversa. O fato de ter jogado a Champions, eu acho que complicou um pouco o União Berlim, porque se vocês pegarem... Eu não sei se o SofaScore tem aquele rodada a rodada na posição, acho que não tem, né? Se clicar no... esse gráfico de desempenho. Tem um aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica muitas rodadas lá embaixo, ó. Na 13ª rodada era lanterna, depois consegue um respiro, que provavelmente é quando acaba a Champions, né? Ali naquela primeira fase de Champions, mais ou menos nessa região, mas sofre até o fim, né? E não era um time para estar nessa situação assim tão delicada, foi muita questão de elenco, né? De dosar as Copas e tal, e também uma expectativa da torcida. Além disso, é um time muito vertical, ou era, né? Tem que ver agora se vai mudar alguma coisa com o novo treinador. Então, era um estilo de jogo que, quando o time tá bem, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, aqueles jogos que eles confrontam diretos em casa, quando tinha que propor jogo, era uma situação muito desconfortável para o União Berlim, então se enrolou mesmo.
Mas é um time muito... A torcida é muito legal, né? A gente vai falar falou brevemente do São Paulo, que subiu. É um time que eu não conheço, tá? Eu não faço dos dois, então sei muito pouco Também deles, não. do Holstein Kiel. Quem? Rostan Kiel, Kiel. todos eles valem. Todos eles valem. Mas é uma torcida muito quente, né? Os alemães não costumam ter uma torcida tão quente. A torcida do União Berlim é quente e a torcida do São Paulo é mais quente ainda, né? Então, para quem gosta de futebol sul-americano, assim, pode se identificar com essas duas torcidas. Boa. Bora então para nossa tier list. Aqui eu vou deixar o Stefano mais solto aqui, vou dar um outro comentário. Fica à vontade, Stefano, para mandar a bala na tier list. Começa da onde? Quer ir por time? Ou podemos fazer coisa? Como você prefere? Eu sei que você tem feito por grupos, né? Talvez seja mais fácil de organizar. Vamos então de rebaixamento, vai. Vamos começar por rebaixamento, organizar. Tá, eu acho muito difícil não colocar os times recém-promovidos, pelo que a gente fala, né? De poder de investimento mesmo, mas aí também vem um pouquinho de desconhecimento meu, né? E talvez seu também de não saber, assim, um time que tem um potencial de surpreender, só que eu acredito que os dois vêm para não cair, né? Como costumam ser os times europeus, e aliás, acho que em qualquer liga, né? Um time recém-promovido que não é um time, ou que tem um grande poder de investimento por trás, ou coisa do tipo, deve brigar para não cair. Eu sou obrigado a pôr o Bochum nessa lista. Eu nem sei como o Bochum se salva, que tem umas 2 temporadas assim. É outro time que fora de casa de quanto que vai perder, praticamente, né? Perdeu o Takuma-san, hein, essa temporada, hein? Takuma-san japonês ali, que entregava bastante gol, saiu fora, hein? Sim. Mas eu acho que é um time que vai brigar para não cair. Tem mais alguma aqui que você colocaria, Gabica? Eu acho que, assim, a princípio, minha zona de rebaixamento esperada é essa. Eu colocaria o mais ali. Você colocaria mais? Pode pôr. Vamos pôr o mais, então. Colocaria o mais. É outro time que é difícil de ler, né? Uhum. É um time que não joga nada, daqui a pouco faz um gol e tal. Daí, acho que fica mais fácil a gente ir lá para outro extremo, né? E tirando os times de acordo com... Briga pelo título, eu vou ser clichê, que eu não tenho muito como fugir. O Bayern tem que colocar pelo poder de investimento, apesar das ressalvas que a gente fez com o Company, as dúvidas que ainda tem sobre a temporada. E o Leverkusen a gente é obrigado a colocar também. Acho que manteve a base, manteve o Xabi Alonso, não tem por que a gente não acreditar que vá de novo brigar pela conquista. Uma prateleira abaixo, não acho que briga por título, mas deve garantir vaguinha na Champions. A duplinha também, Dortmund e Leipzig, que tem sido historicamente assim. Se você discordar, você fala, hein? A gente discute aqui. Não, tranquilo. Acho que é meio por aí. Quantos vão para Champions na Alemanha? São 4? Agora aumentaram as vagas, são 5, né? São 5 vagas agora. São 5? Né? Por conta do ranking. Tem que pôr pelo menos mais 2 ali brigando pela talvez para essa temporada faça o ranking novamente, talvez vire 5, né? Aqui, mas são 4 inicialmente. Não, beleza. Só pra gente ver a quantidade de times. Mas você pode colocar uma a mais. Você fala, pô, esse daqui pode brigar, cabe. Sem problema nenhum. Eu vou pôr, assim, 2 times que eu acho que ainda brigam por Champions, mas é aquela Champions jamais para a Liga Europa, né? Eu acho que o Stuttgart vai conseguir se manter ali nessa parte superior. Como eu falei na nossa análise, não imagino o Stuttgart sendo vice-campeão de novo, mas eu acredito que fica ali entre 5º, 6º lugar, pode buscar uma 4ª vaga, e o Frankfurt. Eu acho que o Frankfurt também vai dar uma boa resposta. E aí, para essa Liga Europeia, que é já mais Europa League, Conference League, eu vou dar uma confiança para o Wolfsburg. Acho que o elenco tem capacidade de fazer isso. Acho que vai ter uma competição de recuperação. O Hoffenheim, por que eu não pus o Hoffenheim na Champions? Pela defesa, né? Como a gente falou. Esses pontos custam muito caro, né, Gabi? Acho que para você pegar uma posição melhor assim, você tem que ter uma boa defesa para poder estar no topo da tabela. E o Hoffenheim não entregou isso nas últimas temporadas. Pode ajustar para essa? Pode ajustar para essa. Mas, assim, a princípio eu não imagino grandes mudanças, como a gente conversou. Agora ficaram alguns times que são bem dúvida, né? Porque, por exemplo, o Gladbach eu não acho que vá fazer uma grande temporada, acho que é meio de tabela. O Freiburg é uma grande incógnita. Eu colocaria o Freiburg, não sei você, mas eu colocaria uma surpresa negativa. Eu acho que é um time que nas últimas temporadas fez boas campanhas, foi estável, mas essa mudança de comando, embora, pelo que eu pesquisei, eu acho que não vai ter uma mudança muito drástica no estilo de jogo, por ser da mesma comissão ali, né? Mas eu acho que o Freiburg pode ser um time ali de meio de tabela para baixo essa edição. Esses daí que sobraram são meio que assim, aquela famosa zona do limbo, né? O meio de tabela ali. Eu tirei essa temporada, tirei pra galera não ficar no muro. Isso daí. Mas vamos distribuir eles. Você tem alguma coisa diferente aí desses daí que você queira puxar? Cara, eu colocaria o Heidenheim como uma surpresa negativa, porque eu acho que os avisados vão imaginar o Heidenheim fazendo uma boa campanha. Eu acho uma boa. Os 2 jogadores que você citou que saíram vão fazer muita falta, e pode ser que isso jogue um time que, fez uma temporada tranquila na edição passada para brigar para não cair, né? Ou coisa do tipo. Eu acho que um pouco mais para baixo ali já briga. É uma boa.
Acho que o Gladbach, né, entre as opções aí, a gente ainda pode pôr para as ligas europeias, apesar da temporada horrorosa passada. Eu acho que o elenco tem mais potencial para se recuperar e brigar ali do meio para cima do que para a zona de rebaixamento. Pelo menos é como eu enxergo. Indo nesse seu racional do Heidenheim, eu acho que o Bremen é um pouco por aí. Eu acho que o Bremen fez uma temporada um pouco acima do que foi, do que deveria ser. Concordo. Né? Agora sobraram as duas mais incógnitas, né? Eu acho que a gente pode pôr o União Berlim, pensando na temporada anterior, como uma surpresa positiva. Eu acho que agora, sem competição europeia, deve voltar a ter uma competição mais estável ali, Faz sentido. De tabela para cima. Assim, não vai ser uma surpresa, porque as pessoas já viram essa mesma equipe com uma base parecida pegar a vaga europeia. E o Augsburg, para mim, é claramente ali meio de tabela para baixo. Eu colocaria até como briga de rebaixamento, viu? Porque toda temporada. Eu não sei como o Augsburg se salva, porque toda temporada, para mim, tem um dos piores elencos da Bundesliga. Não é diferente nessa edição. É verdade. Mas consegue fazer seus pontinhos ali, ganha em casa e se salva. Às vezes até com uma certa tranquilidade, mas acho que tá meio que junto com mais ali. São times que, em tese, não devem cair, mas devem brigar ali, 14º, 15º lugar. Eu acho que é mais ou menos essa tier list. Você mudaria alguma coisa aí nessa? Cara, a única coisa que eu me encontro é o Frankfurt. Mas no Uhum. resto ali eu concordo com tudo. Mas, de qualquer forma, show de bola. Galera, pode printar aí. Depois manda, fala, pô, vocês falaram besteira aqui, tal. Comenta aí embaixo o que você acha. E faz sua tier list também. Faz a tier list aí que a gente comenta. Beleza? Vamos então agora para a gente fechar com as odds da Betfair relacionadas à Bundesliga. Lembrando, pessoal, melhor promoção da Betfair, melhor momento para você criar sua conta na Betfair pelo link abaixo na descrição, quer dizer, no comentário fixado, tá? Perdão. E aí, cara, vale a pena, velho. Se você não tem conta na Betfair, ou algum amigo não tem conta na Betfair, quer aprender a apostar, você fala, putz, o cara quer aprender a apostar, mas eu tô com medo de indicar para ele perder dinheiro. Mano, não tem uma hora melhor que essa. Por quê? Porque com esse esquema aqui que a Betfair fez, essa nova promoção, o cara tem uma aposta de R$ 15 todo dia de graça. Ou seja, ele perdeu, a Betfair devolve para ele. Ganhou? Fica com o lucro. Agora, perdeu, a Betfair devolve para ele. Então, assim, não tem uma hora melhor para você começar a fazer as suas apostas. Então, ó, clica aí no link e acesse. Se tiver qualquer dúvida da promoção, só conversar com a gente. Odds e vencedores, tá? Óbvio, a gente tem o Bayern de Munique favorito, porém, entretanto, todavia, Stefano, eu não me recordo de uma odd em 50 iniciando uma temporada aqui na Bundesliga do Bayern de Munique. Era sempre abaixo, tá, pessoal? Efeito Leverkusen, claramente ali. Cara, eu acho que esse mercado de vencedor. Eu fiz a live de ligas alternativas com você, né? A gente passou por 5 ligas. Eu acho isso mais difícil, tá? Porque é o que a gente já conversou ao longo da live toda, não quero nem ser repetitivo, mas assim. Tem gente que vai olhar e falar assim: caramba, mas o Leverkusen ganhou o campeonato sem perder um jogo, não deveria estar ali, tipo, odd 2? Eu acho que não. Eu acho que o Bayern tem que ser favorito mesmo, por tudo que a gente conversou. Poder de elenco, capacidade. O Bayern no passado foi uma zona, principalmente em termos de vestiário, né? Troca de comando. O Bayern é um pouquinho mais estável, é um time fortíssimo, né? E querendo ou não, a reta final ali, quando o Leverkusen deu uma desgarrada, com a vida na Champions League, é óbvio que o Bayern também começou a priorizar, né? Fez algumas partidas no alemão que você via que era tipo quase um jogo treino, assim, né? É, Então, de fato. eu acho Na hora, agora. na hora que viu que ia desgarrar mesmo, falou, pô, não dá mais, aí que eles largaram de mão mesmo. Sim. 1,50 também pode parecer um pouco baixo para o Bayern, apesar do que você acabou de falar, pela campanha da temporada passada. O que eu acho é que o Leverkusen está um pouco alto. Eu acho que 3,75 pelo que apresentou na temporada passada, mas aí as casas estão levando em consideração que é exatamente o que eu falei a live inteira, né? Difícil manter, agora as equipes vão estar de olho, Champions League. Champions League, divisão de atenção. Então, assim, eu acho muito difícil você dizer que está errado, embora eu confesso que se eu tivesse que fazer uma coisa, eu acho que eu colocaria alguma moedinha no Leverkusen, porque eu acho que essa odd aí tá um pouco alta, e se o time conseguir pelo menos equilibrar o campeonato, isso em algum momento da temporada deve dar uma bela baixada já, e dá para fazer, sei lá, uma free bet ou coisa do tipo. Embora o Bayern, como você falou, né? Acho que historicamente o Bayern paga o quê? 1,20, 1,30 no máximo para ganhar a Bundesliga. Historicamente é uma odd alta, isso é fato. Né? Então, mas assim, difícil, viu? É muito complicado a gente tomar qualquer postura aqui. E o Dortmund também tá um pouco alto, né? Mas eu acho que é um pouco pela temporada. 13. Não acredito no Dortmund brigando pelo título, acho que, como eu falei para vocês, nem o Leipzig, que perdeu para mim o principal jogador, que era o Olmo. Então, difícil. Você faria alguma bet aí entre Leverkusen, Bayern? Ou Acho que não. Acho que sinceramente aí, não. né? Olharia o mercado, olharia e veria como que vai ser o início das equipes, né? Essa temporada. E aqui, em maioria dos campeonatos onde a gente tem um vencedor muito constante, tem a Betfair abre esse mercado que é o vencedor sem. Né? Igual, por exemplo, lá na Ligue 1, vencedor sem PSG. Aqui tem um vencedor sem Bayern de Munique. Então,
diria que seria uma briga secundária pelo título, né? Aqui o Leverkusen é extremamente favorito com uma odd de 62, ou seja, para ser segundo colocado, tá, pessoal? E aí depois a gente tem o Leipzig e Dortmund ali na sequência, o Stuttgart depois, o Frankfurt já com odd 41, já com uma odd bem acima. E aí depois a briga pelo artilheiro, que eu acho que vale a pena mencionar por conta do Harry Kane começando a 1,44, que eu acho sempre arriscado, não pela qualidade. Claro, o Harry Kane não tem um histórico muito grande de lesão, mas se pega uma lesão grande aqui com uns, sei lá, 10 jogos, aí dependendo se complica, tiver um né? artilheirinho ali, complica, né? E aí depois a gente tem o Nesse Openda. caso, a tendência é que ele seja o artilheiro com uma vantagem, sei lá, de uns 10 gols pro segundo colocado, né? É, em Pelo situações volume que normais. marquia. Uhum. Então, você tem que ser mais azarado que o próprio Harry Kane para essa bet não bater, né? É Assim, em verdade. condições normais, eu confesso para você que eu vejo valor nessa odd de 44 do Kane. Eu acho assim, Imagina ele jogando. se ele não lesionar, é muito, muito, muito difícil que ele não seja o artilheiro do campeonato. É muita entrega de gol, né? O É muita Bayern entrega de gol de um time que tem muito volume, que vai jogar atacando o tempo todo, ele bate pênalti prioriza o também. centroavante, né? Um time que prioriza o Então, camisa 9, que assim, foi assim com o Lewandowski também. então, mas é lógico, tem sempre esse risco. Apostas individuais é isso. Às vezes o cara lesiona, pega uma lesão de LCA, vai bater na madeira aqui, porque, coitado, recurso, né? Mas 6 meses fora, aí, pô, sua bet vai pro saco, né? Tem esse risco Verdade. também. Mas, assim, em condições normais, nenhum desses nomes ali, por melhores que eles sejam, me parecem nomes que vão ser capazes de fazer mais gols, entregar mais gols que o Harry Kane numa temporada regular, assim, né? Sem lesões ou sem grandes mudanças. Vamos ver o Guirassy no Borussia Dortmund, né? A expectativa é até que ele tenha uma média parecida, né? Vamos ver se vai ser dessa forma. Acho que dos mercados mais interessantes aqui a gente já falou tudo, por Talvez isso dá uma uma passada odd muito alta, uma grande. odd 10, talvez você colocar ali uma fraçãozinha da sua stake, pode ser uma odd que em algum momento dá uma dropada ali, né? Acho que... Exato. Dá Mas uma aí depende mexidinha, né? muito do Leverkusen, de como o Dortmund vai jogar na temporada, né? Tem que dar uma olhada agora que teve mudança de comando, pode ser que mude um pouco o estilo de jogo, embora eu não acredite muito nisso. É isso então, galera. Passamos por vários mercados. Depois você dá uma olhada lá na Betfair. Não esquece de criar sua conta. Já mencionei aqui para vocês a ótima promoção que o Betfair está oferecendo. E quero agradecer de novo a você, Stefano, por estar comigo aqui nessa temporada. Mais uma vez aí, trazendo várias informações de valor, velho. Valeu, Gabica, foi legal, a gente conseguiu falar um pouco mais com calma dos times, né? Na Ligas Alternativas é uma coisa mais correria, assim, para a gente poder abordar o máximo possível. Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo, mas eu espero que essas lives que você tem feito são muito legais para ajudar, né? Principalmente, às vezes a gente fica 2 meses sem ver os jogos e fica meio perdido. Putz, quem que são os times agora que são favoritos, as contratações, as janelas, aí você consegue trazer um resumão. Mas naquele merchan, só não Fala Gabica tem esse conteúdo, né? Os outros conteúdos são sempre mais quebrados. Tem, lógico, Globo Esporte, fazendo uma cobertura ali, mas essa análise das apostas é só aqui, né? Então se inscreve aí, dá moral pro homem. Vou dar moral. E se você chegou até agora aqui no vídeo, não esquece, se inscreve e também comenta. Fala, pô, Gabica, cheguei até o final, show de bola análise, concordo com isso, concordo com aquilo. Comenta aí embaixo, segue o Stefano, que eu deixei ali no Instagram dele. Me segue também, né? Se você puser, @FalaGabica aí também no Instagram, eu faço bastante conteúdo por lá. E é isso, né, pessoal? Tamo junto e agora que a gente tenha uma excelente temporada de Bundesliga, né, Stefanoso? É isso, pra cima. Tomara que seja uma boa temporada. Para quem é Panther, é uma liga que eu acho que é melhor para trabalhar gols, porque é uma liga bem loucuragem, assim, né? A gente deu algumas dicas ao longo da live, mas dá para explorar valor. Não é meu melhor campeonato, mas é o campeonato que eu mais gosto de assistir. Então eu acabo não tirando da lista de jeito nenhum. Então é isso, galera. Tamo junto, aquele abraço. Valeu. Valeu!